A paz do Senhor, povo de Deus. É com muita alegria, com a graça de Deus que estamos aqui novamente. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Amém, queridos? Essa palavra se encontra em Lucas capítulo 17. Vamos ler do verso 26 até o 30, daí do 32 ao 33. Amém, queridos? Quero orar contigo. Querido Deus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, por esse momento, Senhor, pela preciosidade, Senhor, de estar, Senhor, ó Deus, na tua presença, Senhor, diante de ti, Senhor, Deus, ministrando a tua palavra, Senhor. Deus, te glorifico, te bendigo, Senhor, dá-nos, Senhor, ó Deus, a revelação dela, Senhor, ministra aos nossos corações o teu querer, Senhor, o rema dessa palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, que produz em nós, Senhor, mudança, crescimento, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita a vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, oculta-nos de toda a face do mal nesse momento, Deus, para que possamos, Senhor, Deus, apreciar, Senhor, nos alimentar, Senhor, da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, quero ler contigo aí, são todos muito bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? A palavra de Deus diz assim, aqui em Lucas 26. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e matou a todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu. Não é, eu falei choveu fogo do céu, né? Mas aqui está, nessa versão está, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí, no verso 32, o Senhor nos diz assim, lembre-se da mulher de Ló. Verso 33, a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui o Senhor falando para nós nos lembrar da mulher de Ló. E se Ele está falando isso para nós, é porque nós temos algo a aprender com essa mulher. Mas o que nos chamaria a atenção na mulher de Ló? Nós sabemos que tudo que está escrito nas escrituras para o nosso ensino é que foi escrito, amém, amados? Nós sabemos o que sobre a mulher de Ló, né? Que eles habitavam, né, na região de Sodoma, Gomorra, né? E que o Senhor enviou os anjos, né, para que tirasse Ló e sua família de lá. E o Senhor falou a Ló e a sua família. O Senhor advertiu, né? Não olhem para trás, nem parem toda a campina. Foge para o monte para que não pereça. Falou para não olhar para trás, fugir, né? E por toda a campina não parar, né? E ir para o monte para que eles não perecessem. E o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás, ou seja, ela não obedeceu o que Deus mandou que fizesse. Não obedeceu a palavra de ordem dada pelo Senhor para Ló e para sua família. Apenas ela, da família de Ló, é que desobedeceu essa ordem. Ela olhou para trás e foi transformada, converteu-se em uma estátua, né? Uma estátua de sal, né, queridos? Então, nós vemos aqui que Jesus fala assim, ó, lembrem da mulher de Ló, a pessoa que procura seus próprios interesses. Então, nós vemos aqui, Jesus fala para nós nos lembrarmos dela
é porque através do que ela fez nós temos algo a aprender, ou seja, de não agir como ela agiu, de desobedecer a palavra de Deus. E Jesus diz, a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira. Ou seja, o coração da mulher de Ló, no coração dela não estava o desejo de agradar os interesses de Deus. Não estava no coração dela o desejo, o interesse de Deus no coração dela, mas sim o seu próprio interesse. E essa palavra que diz olhar em hebreu, nabat, é contemplar, admirar, apreciar, mostrar consideração. Ou seja, ela não olhou simplesmente para olhar, para ver quem estava morrendo, ou para ver o fogo caindo do céu, fogo, enxofre caindo do céu, ou sabe lá o que mais as pessoas possam pensar, não é verdade? Mas nós vemos que o olhar dela era de alguém que tinha o coração preso naquilo que ficou lá, o coração preso naquilo que deixou lá, ou seja, os interesses dela. Né? Então, eu vejo muitas pessoas dizendo, o que? Você não pode dizer que a mulher de Ló foi seduzida por Sodoma, pela luxúria, pelas seduções, né? Desse mundo, desse sistema que ela vivia. Mas Jesus deixa claro aqui, lembre-se da mulher de Ló, a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Então, queridos, nós vemos hoje, né, muitos cristãos assim, como a mulher de Ló. Na verdade, a mulher de Ló é uma figura dos crentes, de muitos crentes dos nossos dias. Então, Sodoma e Gomorra aqui figura esse mundo perdido, esse mundo de pecado que será julgado por Deus. Nós estamos vendo aqui, a palavra está falando do juízo de Deus sobre o ímpio, sobre aquilo que não obedece à palavra de Deus. E nós vamos ver mais aqui adiante. Então, o livramento de Ló e da sua família figura a nossa salvação, o livramento do juízo, o livramento da condenação desse mundo, queridos. Então, para nós sermos salvos, não basta apenas nós sairmos de um local geográfico. Não é apenas isso. O nosso coração precisa sair desse ambiente também. O nosso coração precisa sair desse mundo, desse sistema. Nós vemos lá em Atos 7,39, a palavra diz assim, nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés e o rejeitaram. Em seus corações eles voltaram ao Egito. E lá em Números 11, verso 4 a 6 diz assim, eu não vou ler tudo, tá, querido? Só vou resumir o que a palavra diz lá. Diz que eles sentiam saudade das carnes, dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas. Eles tinham saudade das comidas dos egípcios, queridos. E ali onde eu li, em Atos 7, a palavra diz que em seus corações eles voltaram ao Egito. Eles não voltaram literalmente ao Egito, mas o coração deles estava lá, queridos. O coração deles não havia saído de lá. E a Bíblia nos relata que quando o povo de Israel saiu lá do Egito, o populacho também foi com eles, que era uma mistura de egípcios também e povos de outras nações que se encontravam lá. Saíram junto com o povo de Israel, né? E ali foi uma mistura, né? Uma mistura ali, se misturaram com o povo de Israel. Então, eles haviam saído daquela terra, haviam saído do Egito, haviam saído da escravidão, queridos. Mas o coração deles se encontrava
lá ainda. Então, aqui, continuando aqui no verso 34, no verso 33 nós lemos, né? A pessoa que procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. E então esse texto se encontra dentro de um contexto que fala da volta de Jesus, né? E ele continua dizendo: naquela noite 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada, outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será levada, outra deixada. E assim continua, né? 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um levado e outro deixado. Agora, olha só. Aí os discípulos perguntam: Senhor, onde vai ser isso? Onde vai acontecer isso? E o Senhor responde: onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Olha só, ou seja, aqui está falando da humanidade sem Deus, sem a vida de Deus, né? O castigo, né? O castigo, o juízo de Deus sobre todo esse mundo de pecado, esse mundo corrupto, né, queridos? Então, ali onde haverá os mortos, né? Onde os ímpios, né? O povo sem Deus ali se ajuntarão os urubus. Então, continuando aqui, em Mateus 24, vamos ler lá? Mateus 24, 42. Aqui, queridos, nós vamos ver aqui no verso 37 em diante, vai falar a mesma coisa, ó, que nós vimos lá em Lucas, né? A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Antes do dilúvio, o povo comia, bebia, os homens e as mulheres casavam, até que o dia em que Noé entrou na barca. Verso 39. Porém, não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia 2 homens estará trabalhando. Repete aqui, né? Então eu quero ler aqui do verso 42 em diante ao 44, que diz assim: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Para prestar atenção, né? Lembrem disso, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5. Convido você para abrir a sua Bíblia lá. Tessalonicenses 5, 4 ao 7. A palavra de Deus diz assim: todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Queridos, nós que temos a Cristo, que somos filhos de Deus, nós somos da luz. Nós não somos das trevas. Aqui, dia significa salvação, amém? E noite aqui, escuridão, significa trevas. Então, você pode trocar quando estiver lendo para você ter uma melhor compreensão, né? Todos nós, todos vocês são da luz, são do dia, ou seja, são salvos, são filhos de Deus. Nós não somos da noite nem da escuridão, ou seja, não somos das trevas, glória a Deus. Verso 6, por isso não vamos ficar dormindo como os outros. Quem fica dormindo, dorme à noite, né? Então nós não vamos ficar dormindo porque nós não somos da noite, nós não somos das trevas como os outros, mas vamos estar acordados, vivos na luz, em nosso perfeito juízo, aleluia. Os que dormem, dormem de noite. Os que dormem, aqueles que não têm noção do que está acontecendo, queridos, eles dormem de noite, eles estão nas trevas. E os que bebem, é de noite que ficam bêbados. É nas trevas que eles estão bêbados, que eles ficam bêbados. Mas nós que somos do dia da salvação, queridos,
devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Continuando no verso 9. Deus não nos escolheu para sofrer o castigo da sua ira, queridos. Deus não nos escolheu para sofrer o juízo que os ímpios irão sofrer por não escolher a salvação, por não escolher obedecer a Deus. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Aleluia, glória a Deus. E lá em 2 Pedro, também vamos ler, deixa eu ler nessa outra Bíblia aqui. Quero ler aqui em 2 Pedro. Capítulo 1, verso 10 diz assim, 10 e 11, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E capítulo 3, verso 17 aqui, mesmo 2 Pedro. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, o que ele está dizendo? Que é possível cair da firmeza? Sim. Mas nós devemos evitar, nós podemos evitar, como nós vimos aqui em 2 Tessalonicenses, né? Capítulo... me perdoe. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós acabamos de ler do verso 4 ao 11. Amém, queridos? Então, amados, Deus não deseja que ninguém sofra o juízo. Deus deseja, aqui em 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Que o nosso coração, o nosso tesouro, a Bíblia diz em Lucas 12:34, onde estiver teu coração, ali também, onde estiver o teu tesouro, ali também está teu coração. Não vamos olhar para trás, não vamos querer voltar aonde nós estávamos escravos. Não vamos olhar para trás. Aonde está teu tesouro, ali está o teu coração. Para ser salvo, nós não podemos apenas sair geograficamente de um lugar. O nosso coração também precisa sair de lá. Amém, amados? Deus, Ele deseja que o homem se arrependa. Ele deseja renovar a aliança com você. Lá em 1 Coríntios 11, Deus fala que para o homem examinar-se a si mesmo. E quando nós não fazemos isso, queridos, nós somos julgados e disciplinados por Ele. Para quê? Para que nós não sejamos condenados com o mundo. Deus não quer que nenhum de nós soframos o juízo dEle. Por isso que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Não tenha morte eterna, tenha vida eterna. Se fosse possível, Ele teria enviado uma outra pessoa. Ele teria se manifestado a um João, a uma Maria, a um Pedro, a um Jacó, para assumir aquele lugar na cruz. Mas não havia ninguém perfeito, sem pecado, aqui na terra, aqui nesse mundo. Precisava de alguém perfeito, sem pecado, com um sangue puro, sem iniquidade, para nos redimir do pecado, para nos justificar diante de Deus, para nos tornar filhos de Deus. Amém, queridos? E hoje Deus convida você
para estar renovando essa aliança com Ele. Ele chama você para renovar a aliança com Ele e para caminhar a cada dia, dia após dia, em fé, para que você não venha perecer no juízo com esse mundo, mas que você venha aceitar a salvação, o livramento do juízo, o livramento da condenação desse mundo, que você venha ser salvo e viver aqui e a vida na eternidade com Ele. Amém? Quero orar contigo. Querido Deus, te louvo, te bendigo, te glorifico, Deus. Visita a casa dos nossos irmãos, Senhor, abençoa cada um, abençoa os enfermos, Senhor, abençoa, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, visita cada um com a tua provisão, Senhor, com o teu livramento, com o teu milagre, Senhor, blinda a vida de cada um, oculta cada um de toda a face do mal, Senhor, abençoa a vida dos nossos irmãos, Senhor, de Boa Vista, Roraima, Ministério Atalaia do Reino, os nossos irmãos do Paraná, aqui, nossas irmãs, Senhor, abençoa a cada um em nome de Jesus Cristo, Pastor Amara, Pastor Ricardo, o nosso abraço, Deus abençoe e os fortaleça, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração.